Fala galera, Hello World! Vamos iniciar a aula 53 do curso DSOS, Desenvolvendo Sistemas Operacionais Simples. E na aula anterior nós focamos aqui na parte de back para fazer a criação do VHD. Nós paramos nessa parte aqui de alteração da label, certo? E das funções aqui do IMG Create para criar a imagem de disco que vai ser nosso VHD, certo? Então nós vamos continuar essas aulas para criar aqui o VHD e alterar também algumas coisas aqui no Boot Flash Drive para fazer a transferência para o pendrive. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe um like para me ajudar, se inscreva no canal se não é inscrito e ative os sininhos para receber as notificações. Então, vamos começar. Ok, vamos fazer algumas alterações aqui, começando dessa parte aqui, ó. Keco Create Image Flop File, criando a imagem de disquete, certo? Vamos alterar esse 0B aqui, ó. Na verdade, vamos começar para o IMG. Vamos alterar essa label IMG para VHD, que nós alteramos lá em cima a chamada desse procedimento. Agora aqui em Keco, vamos alterar essa cor 0B, né, para 0A. Né? Vamos alterar essa cor e também a string aqui no meio. Vamos colocar aqui montando arquivo VHD file, certo? Montando e 3 pontinhos, ok. Aqui abaixo vamos copiar esse Keco 0A para baixo aqui e vamos colocar 0B porque a gente vai alterar a cor. Tudo que será executado após o Keco 0B vai ser outra cor diferente, certo? Aqui, ó, nós vamos trocar, nós vamos basicamente excluir, né, essas partes aqui, ó. Porque aqui, ó, a gente criava uma imagem de disco do tipo IMG, certo? Ou seja, output file aqui, ó, seria um arquivo de imagem de disquete, certo? Com BS 1024 e count 1440, certo? E fazendo a multiplicação aqui de count com 1024, a gente daria uma imagem de um pouco mais de 1 megabyte, certo? Preenchidos de 0. E aqui abaixo nós adicionaríamos arquivo por arquivo dentro desse arquivo de imagem de disquete, certo? Pegando o arquivo binário montado, apontado pela variável filebin, e sempre adicionando um arquivo binário novo, atual, deslocando lá dentro do arquivo de imagem de disquete. Só que a gente não vai fazer mais isso. A gente vai montar um arquivo VHD agora. Então vamos excluir essas duas partes aqui. Ok. E vamos excluir também esse set_a quando file menos igual a 1. Vamos excluir essa linha também. Vamos deixar apenas o set_i igual a 0, certo? E acima do set_i igual a 0, vamos criar aqui um comando para fazer a montagem do VHD. IMDisk, que é a ferramenta que nós baixamos, AF. Coloca exatamente esses parâmetros. AF. Parâmetro F para indicar um arquivo de destino. Então vamos lá. IMG file, image file, na verdade, né? A variável image file, que será essa variável aqui, ó. Image file é o diretório diskimage vhd.vhd, ou seja, de keydos.vhd, porque VHD aqui vale keydos, certo? Então vamos voltar lá. Ok. S é size, né? Parâmetro S para indicar o tamanho do VHD. O tamanho VHD ele vai ser baseado na locação fixa do FAT. Então vamos voltar aqui no arquivo fat.asm, certo? O arquivo FAT, basicamente o FAT inteiro ali, ele vai ter o tamanho de área de dados completa. Só que perceba que na área de dados que é o seguinte, nós temos aqui a área de dados com esse tamanho, em megabytes, né? Que é basicamente o limite ali do FAT que nós utilizamos a BPB. O FAT ele tem 246 setores, cada setor de 512 bytes, certo? E basicamente, eu vou abrir a calculadora aqui, ó.
246 setores vezes 512, nós temos aqui 125.952 bytes para armazenar a tabela encadeada do FAT, certo? Vezes 2, com a sua cópia, nós temos 251.904 bytes para armazenar os clusters do FAT, certo? Essa quantidade de clusters aqui, baseada na quantidade de clusters por setor lá na BFB, ele equivale também a um tamanho limite aí de área de dados, que seria 32 megabytes, certo? E contando também com a área de diretórios, a diretório seria aí 512 entradas raiz, né? Vezes 32 bytes cada entrada, que daria aí 16.384 bytes, certo? De armazenamento de arquivos no diretório raiz, certo? Mas o mais importante aqui que a gente deve focar é isso aqui, ó. 32 megabytes, ou seja, em try size, que é o tamanho de entrada, é 32 bytes. 1024 vezes 32, nós daríamos aqui 32 megabytes de dados, certo? Então, o VHD inteiro teria 32 megabytes, certo? 32 megabytes. E aí, para somar, para a gente ter a área de dados ali, nós teríamos que diminuir aqui a label data área, ou seja, a área de dados, menos o início, né, que seria boot MBR, que ficaria logo aqui em cima. Ou seja, essa quantidade de dados, de bytes de dados, menos essa quantidade de bytes aqui do FAT, da sua cópia, e das entradas de área de diretórios, menos o tamanho de setor vezes a quantidade de setores reservados que nós teríamos ali entre os setores de inicialização, certo? Menos essa parte toda aqui e os setores de boot, nós temos a área de dados, certo? Então, a área de dados completa, basicamente o FAT, o VHD completo teria esse tamanho. Então, vamos multiplicar aqui. 1024 vezes 1024 vezes 32. Nós teríamos aí 33.554.432 bytes, o VHD, certo? Então, nós vamos colocar aqui no AutoGen, aqui depois de S, esse tamanho. Esse é o tamanho do VHD, certo? Beleza. M, vamos colocar uma unidade. Nós poderíamos colocar uma pasta que seria criada automaticamente para montar os arquivos do VHD, certo? Então, os arquivos seriam enviados para essa pasta e essa pasta seria desmontada para o VHD. Mas vamos criar uma unidade, que unidade seria melhor. Z, 2 pontos. Unidade Z, certo? Unidade que não é utilizada no computador. Pronto, isso aqui é o suficiente para criar um VHD zerado de 33.554.432 bytes de tamanho, ou seja, 32 megabytes. Se a gente dividir aqui por 1024 e dividido por 1024, nós teríamos 32 megabytes de tamanho, certo? Ok. Basicamente isso. Agora, abaixo de creating, que será um loop, né? A gente vai alterar algumas coisas aqui. Primeiro, vamos excluir essa linha que está com 7/A, J é igual a I mais 1. Deixa apenas o I igual a I mais 1. Mas exclua esse J igual a I mais 1, certo? Exclua ele. Nós não vamos utilizar esse J mais. Esse var2 é igual a seek. Lembra que nós não vamos utilizar seek mais para o DD, né? Então, exclua esse seek também. var2 igual a seek. Deixa apenas o var1 igual a file bin J, var3 igual a file J, certo? Porém, vamos alterar esse J aqui, ó, para I, ok? I. O J do file bin e do file vai ser I, ou seja, file bin 1, file bin 2, file bin 3, ou file 1, file 2, file 3, etc. Ok? Nós temos aqui bin file, que vai receber a variável var1, e bin, que vai receber a variável var3. Ou seja, a variável var1 vai se transformar em bin file, ou seja, a variável file bin1 vai ser bin file atualmente. Variável file bin2 vai ser bin file atualmente. File bin3 vai ser bin file atualmente, etc. Do mesmo jeito que bin. Bin vai ser igual a file 1, depois vai ser igual a file 3, etc. Cada variável vai ter o valor de uma variável nova, certo? Exceto esse seek que nós não vamos utilizar. Então vamos apagar esse seek aqui, ó, do meio. Apagamos ele também, certo? Ok, vamos apagar esse comentário aqui também. Aqui nós temos aqui, ó, echo
Keiko, na verdade, né, que apareceria a string na tela. Keiko adding, adicionando. Bin, pode deixar esse bin aqui. To the img file. Vamos tirar esse img e vamos colocar VHD. Certo? Adicionando o arquivo atual, arquivo binário, né? Para o arquivo VHD. Bin vai ser o nome do arquivo, certo? Então, adicionando o arquivo tal.asm para o arquivo VHD. Logo aqui abaixo, nós temos aqui para deslocar um arquivo binário dentro do que? Dentro da imagem de disco. Então, if dd if bin file, ou seja, arquivo binário tal, arquivo de origem para arquivo de saída, off, né, output file, img file, ou seja, o arquivo img. Então, eu colocava o arquivo binário num arquivo em img, deslocando em size sector por seek, ou seja, seek seria um número para multiplicação, um deslocamento numérico, certo? Um número lógico, como se fosse um número de um setor. E aí multiplicaríamos esse número de setor, certo? Esse número de deslocamento, vezes 512 bytes. E aí a gente deslocaríamos aí uma quantidade de bytes específica, certo? Uma quantidade de bytes específica pelo resultado dessa multiplicação aqui, ó, de um número de setor vezes o número de bytes, 512. E aí deslocaríamos esse arquivo binário aqui nesses bytes aqui de multiplicação, certo? Dentro do arquivo imgVario. Era isso que DD fazia, certo? Mas nós não vamos utilizar mais DD. Então vamos excluir essa linha. Vamos excluir e vamos apenas copiar. Porque nós temos uma unidade criada aqui, ó. Certo? Nós criamos uma unidade aqui para o VHD, que é a unidade Z. Então essa unidade Z está aberta. Poderemos copiar arquivos dentro deles. E quais são os arquivos que nós vamos copiar? Copy, variável bin file, ou seja, o arquivo binário atual dentro desse loop, certo? Z, dois pontos. Vamos copiar o arquivo binário atual para a unidade Z, certo? Exatamente isso que vai fazer. Então, nós vamos, cada interação desse loop, nós vamos fazer uma cópia de um arquivo novo, binário, montado para a unidade Z, que é a unidade que foi montada aqui, ó, aberta. E aqui abaixo, nós temos aqui, ó, se i, ou seja, o contador atual, não for igual à quantidade de arquivo que foi proposta ali no início, vai para creating. Então, ele volta para o procedimento creating. E executa tudo novamente, copiando um novo arquivo, certo? Que foi montado para a unidade Z que foi aberta no início aqui, ó. A unidade Z que foi aberta para o VHD. E aí vai copiando cada arquivo. Quando o contador I ele chega no final da quantidade de arquivos, então ele já copiou todos os arquivos. Então ele fecha o loop, ele quebra o loop. E aí agora a gente vai fazer uma cópia utilizando não o copy, o comando copy, mas o xcopy, que é um comando aí do Windows para fazer cópias com alguns recursos diferenciais aí do copy. Algumas coisas que o xcopy faz, o copy não faz. Por exemplo, xcopy a gente vai poder copiar todo um diretório completo, com arquivos, tudo que for um diretório completo, com subdiretórios e arquivos, nós copiamos para a unidade. Então, xcopy, vamos colocar o parâmetro I em maiúsculo, parâmetro E, certo? A pasta KidOS, não é a pasta original a pasta raiz de desenvolvimento, mas é uma pasta KidOS que está dentro da pasta KidOS, que vai ser um diretório do próprio KidOS que nós vamos criar, certo? Nós criamos lá, basicamente, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Para a unidade Z, KidOS, certo? A unidade Z vai ter uma nova pasta que nós vamos criar, chamada KidOS aqui, ó. Então ele já vai criar essa pasta KidOS, vai copiar todo o conteúdo da pasta KidOS lá na pasta origem de desenvolvimento, para essa nova pasta criada, certo? Se vocês quiserem dar uma olhada aqui no CMD, certo? Xcopy, vocês podem dar uma olhada aí nos parâmetros aí, certo? Olha só, isso aqui é os parâmetros, ó. A gente utiliza né? Copia diretórios e subdiretórios, inclusive os vazios, certo? Até as pastas vazias vamos copiar. Nós temos aqui o I que nós vamos utilizar. Ó. Se o destino não existir e mais de um arquivo estivesse sendo copiado, pressupõe que o destino deve ser um diretório, certo? Diretório, ok. E assim por diante. E vocês podem estudar aí os parâmetros do xcopy. Então, logo aqui abaixo,
vamos agora desmontar, depois que a gente copiou todos os arquivos binários aí, e todo o diretório do KidOS para a unidade aberta, a unidade Z, né? Então nós vamos agora desmontar o arquivo, a unidade. Então, Keco, para exibir uma mensagem na tela antes disso, né? 0A, definir a cor. E aqui, barra N, definir uma quebra de linha após exibir a string. Vamos colocar aqui dismounting, desmontando VAD file, arquivo VHD. Desmontando arquivo VHD, certo? Nós daríamos um segundo queco aqui, 0B, para alterar a cor, certo? E agora vamos digitar o comando imdisk, que é a nossa ferramenta, e os seguintes parâmetros: D em maiúsculo, M em minúsculo e Z. O parâmetro M especifica um valor de unidade, uma pasta. Então nós desmontamos, aqui em cima nós montamos a unidade, ou seja, criamos uma unidade específica para o VHD, criamos o VHD e abrimos a unidade para passar arquivos dentro da unidade, certo? E aí desmontamos essa unidade, nós fechamos essa unidade, certo? Depois que todos os arquivos foi passado. Então nesse processo aqui, ó, pá e tá, aqui nós criamos um VHD de 32 MB com arquivos binários dentro dele, certo? Exatamente isso que acontece. E aqui, ó, vamos alterar essa string aqui, ó, logo abaixo. 0A, N, certo? Aí, ó, D, IMG e .mg. Então vamos alterar essa variável IMG por VHD, que nós alteramos lá em cima, na aula anterior, que é o nome KidOS, ponto VHD. Alterar IMG para VHD, que agora é um novo tipo de arquivo. Was created successfully, ou foi criado com sucesso, certo? Ok, agora termina aqui essa parte de MG VAD create, né? Beleza, então vamos apagar isso aqui. Vamos só deixar esse comentário, algumas coisas serão feitas aqui no futuro, porque a gente vai colocar aqui realmente no futuro umas coisas a mais. Quando a gente for criar mais arquivos, a gente vai fazer alguns códigos aqui para fazer cópias de arquivos novos, certo? Aqui abaixo de GoToEOF, que é basicamente um hatch, né? Ele é um hatch por uma call. Ou seja, nós chamamos aqui VHD create, executa esse procedimento e aí dá um hatch, um retorno lá para a chamada lá em cima, certo? Nós fizemos um call VHD create. Logo abaixo do hatch aqui, vamos criar uma outra rotina chamada reassemble fat. Reassemblar fat, ok? Vamos até colocar aqui logo abaixo desses comentários. Reassembly fat. E vamos apagar esse comentário. Criações de rotinas do fat. O Reassembly fat vai fazer o seguinte. Primeiro, vamos exibir aqui com Keco, com a cor 0B e uma quebra de linha, barra N. E a string aqui nós vamos colocar aqui assembly fat16 and mbr, certo? O que acontece? O reassembly fat, ele faz o seguinte. Aqui em cima, vou explicar para vocês. Aqui em cima nós temos uma opção de escolha. Quando você executa o autogen.bat, né, uma vez, quando você vai montar os arquivos, ele te dá uma opção se você quer reassemblar novamente, remontar os arquivos do FAT16 em MBR novamente. Se sim, ok. Se for Y, minúsculo ou maiúsculo, se for sim, ele vai executar a rotina reassembly fat e vai voltar aqui. Ele vai chamar e vai retornar e depois vai enviar o FAT para o VHD, certo? Ele faz essa pergunta por quê? Porque você pode fazer apenas uma vez. Não é toda vez que você vai montar os arquivos binários que você vai ter que reassemblar o FAT. Porque a gente só altera uma vez, certo? A gente só pode reassemblar isso aqui novamente se caso a gente fazer uma alteração lá nos arquivos de boot, por exemplo. Esses arquivos aqui, eles estão fixos, a gente não vai alterar eles mais, certo? Não vamos ter mais alterações. Porque é esse sistema aqui que vai formatar o pendrive. Esse sistema aqui é a formatação inicial, né, a parte de inicialização. Então a gente não precisa alterar mais ele. Tudo que a gente for alterar será outros arquivos binários do kernel e não esse sistema aqui. Esse sistema ele não é alterado, certo? Então a gente só compila ele uma única vez e deixa ele compilado, certo? E aí sempre enviamos ele para o pendrive. Então nas próximas vezes que a gente for montar os outros arquivos do kernel, a gente não precisa recompilar ele novamente.
né? Porque o pendrive já vai estar formatado com esse sistema. Então isso aqui basicamente é como se você quisesse reformatar o pendrive, certo? A gente não precisa reformatar sempre o pendrive, porque ele sempre vai estar reformatado. Todos esses sistemas aqui, ó, que a gente vai reassemblar do FAT, eles serão enviados para setores internos ali do pendrive, certo? Não será a parte de área de dados e área de diretórios do pendrive. Será setores internos. Então a gente não vai precisar sempre alterar essa estrutura do pendrive. Só apenas uma vez que nós alteramos essa estrutura, certo? Então vamos lá. Aqui abaixo vamos remontar os arquivos. Então lembre-se do parâmetro que nós colocamos anteriormente. NASM hífen O maiúsculo 0. Ou seja, vamos passar a montar agora sem otimização. F de formato, bin, ok? O de output, saída, arquivo binário, binary, a pasta, né, basicamente a pasta binary, boot mbr.osf, certo? Vamos voltar aqui logo acima. Nós vamos alterar aqui os formatos de arquivos. Vamos passar a criar arquivos OSF, que são arquivos próprios do KidOS que nós vamos passar a utilizar. Uma extensão própria, mas não vai deixar de ser um arquivo binário, certo? Igual o formato binário. OSF, vamos ter aqui abaixo para OSF. Os arquivos de drives, .sys, agora vai ser DRV, de driver, certo? Os pontos bins será OSF. E aqui, sys, vamos alterar para DRV. Nós temos dois drivers aqui, o driver de teclado e o driver serial, certo? Os outros arquivos do kernel será .osf, ok? .osf. Então vamos lá. Aqui abaixo, vamos voltar aqui. Vamos compilar o bootmbr.osf, certo? O bootmbr.asm. Esse primeiro arquivo bootmbr.asm, certo? Nós vamos compilar ele para bootmbr.osf. O segundo arquivo NASM, O0, F, bin, O, binary, boot vbr.sf, de boot vbr.asm, certo? E vamos fazer uma cópia aqui e alterar esse boot vbr aqui para FAT, e aqui FAT. Vamos compilar o arquivo fat.asm, fat.sf, e o fut vhd, de futvhd.asm para futvhd.sf, certo? Esses arquivos serão os remontados aí para passar para o pendrive, fazer a alteração da estrutura interna do pendrive, o que vai possibilitar a gente formatar o pendrive, certo? É o que faz o pendrive ser formatado em FAT16, são esse conjunto de 4 arquivos aqui, ok? E aí, logo abaixo, go to EOF. Ok, após os arquivos ser remontados, certo, para arquivos OSF, agora vamos criar aqui a label send fat to VHD, em maiúsculo, certo? Que é logo abaixo aqui, após a gente remontar, reassemblar o FAT, né? Nós vamos chamar aqui o send fat to VHD para enviar todos esses arquivos remontados para o VHD, certo? A gente vai deixar o VHD formatado. Porque o VHD formatado em sistemas de arquivos FAT16, quando a gente transferir esse VHD para o pendrive, nós teríamos um pendrive formatado em FAT16, correto? Então vamos lá. Então aqui nós temos aqui o capo 0b e aí /n. Nós vamos colocar aqui sending, enviando FAT16 and mbr into VAD para o VHD, certo? Então, enviando o FAT16 MBR para o VHD. Aqui nós temos a montagem, o assembly dos arquivos do FAT16 MBR, certo? E aqui nós temos o envio, a transferência deles para o VHD. Vamos lá, para a gente transferir, agora sim nós vamos utilizar o DD, certo? Agora sim nós vamos utilizar o DD. Então vamos lá, DD count igual a 2, count sempre agora será igual a 2, certo?
Nas primeiras vezes nós utilizávamos aí 1440 para o MG, mas aqui vai ser igual a 2, que é um contador, certo? Seek. O que vai alterar aqui, que vai ser mais importante, é esse seek. Porque o seek vai ser o setor. Então a gente vai colocar na estrutura interna do pendrive. A gente vai alterar a estrutura do pendrive. Nós vamos adicionar em setores internos do pendrive. Qual o setor interno do pendrive? O primeiro setor é 0, que vai ser MBR. Então seek, o deslocamento 0, certo? BS vai ser uma quantidade fixa, um tamanho de um setor. Qual é o tamanho do setor? 512. Porque esse BS é um número fixo que nós poderíamos alterar também para fazer a multiplicação aqui por seek, certo? Então, por exemplo, 512 bytes para cada setor vezes 0 é 0. Então, o byte 0, que é o resultado dessa multiplicação, é onde vai ser colocado o MBR, o arquivo boot MBR, certo? Então, a gente não colocar, basicamente o DD ele não interpreta por setor, ele interpreta por byte. Então, a gente usa deslocamentos em bytes para poder colocar arquivos deslocando em bytes dentro do disco, certo? Vamos lá. If index file, que é arquivo de origem. Que arquivo de origem? Binary, boot, MBR, OSF. O arquivo binário OSF de 512 bytes, que é a nossa MBR montada da pasta binary, ele vai ser colocado no byte 0, que é o resultado dessa multiplicação, no pendrive, certo? Só que aqui o DD ele não coloca no pendrive, o DD ele coloca aqui no VHD. Então, off, que é output file, o arquivo de saída, a nossa variável image file, que é o disk image, a pasta disk image barra o arquivo VHD, kidos.vhd, certo? Aqui é a mesma coisa, logo abaixo, dd count igual a 2, né? Seek, qual será o seek? O seek será 3 agora, certo? bs igual a 502, né? Por que 3? Agora nós vamos colocar o arquivo de VBR, vou explicar para vocês daqui a pouco. If binary boot vbr.sf, o arquivo VBR, que é o segundo arquivo aqui, certo? O bootloader da partição ativa, off, arquivo de saída, kidos.vhd, que é o image file na pasta disk image. Então, por que nós vamos colocar VBR aqui no seek 3, certo? Ó, o setor 0 é 512 vezes 0, que é o byte 0. O setor 1 é 512 bytes vezes 1, que é o byte 512. Então, a partir do byte 512, nós estaremos no setor 1. O seek 2, que é setor 2, é 512 vezes 2. Então, o byte 1024 seria a partir do setor 2, certo? E o setor 3 é 512 bytes vezes 3. Ou seja, nós estaremos colocando aqui a partir de um byte 1536, que seria o byte do setor 3, certo? E 1536, se vocês lembram aqui, ó, é basicamente o deslocamento da partição. Olha só aqui, ó. Basicamente, vamos voltar aqui, cadê? Olha, 1536 bytes de deslocamento. Ou seja, a partir do byte 1536, nós temos o setor 3, ó. Offset L igual a 3. Nós colocamos o offset L aqui, ó, no setor lógico, endereçamento lógico aqui da partição. Ou seja, a partição começa a partir do setor 3. E o primeiro setor dessa partição, que será o setor 3, vai ficar o bootloader dessa partição, a nossa VBR, certo? E se a gente lembrar aqui, ó, na BPB, nós temos aqui, ó, setores reservados 7, certo? Entre setores reservados aqui está a nossa MBR e tá tá mais dois setores aí, o setor 1 e o setor 2 estão vazios, certo? Estão vazios. E aí, a partir do setor 3, nós temos aí a nossa VBR, certo? Então, vamos colocar aqui, ó, setor 3, a nossa VBR. Beleza, o setor 0 já está com a VBR, a MBR, na verdade. O setor 1 e 2 estão vazios e o setor 3 está com a VBR, ok? Vamos lá, dd count igual a 2, seek igual a 7. Agora, nós vamos colocar o FAT, certo? BS igual a 512, ou seja, 512 vezes 7, que é o seek, vai ser o deslocamento em bytes, certo? Deslocamento em bytes para o FAT. Então, if igual a binary, fat.osf, off, que vai ser o arquivo kidos.vhd, certo? Ok.
O FAT fica no setor 7. Então vamos voltar lá para BPB da MBR. Olha só, 7 setores reservados, certo? 7 setores reservados. Aqui na VBR, nós temos 4 setores reservados, mais 3 escondidos, que será 7, certo? Será 7. Então, 4 setores reservados aqui e 3 escondidos. Aqui, logo abaixo, início do FAT, ó, setor 7. Certo? Setores escondidos mais setores reservados é igual a 7, que fica na variável FAT start. Então, início do FAT vai ser o setor 7, certo? O setor 7. Que basicamente seria o oitavo setor, contando com o setor 0 da MBR, certo? Mas a gente fala como setor lógico 7, ok? Vai ficar o FAT. O FAT é o quê? Né? O FAT é esse aqui, ó. Esse arquivo FAT. O arquivo que vai ter as duas tabelas do FAT, cada tabela de 246 setores, certo? Tendo aí um pouco mais de 200 mil e poucos bytes, onde vai ficar os clusters do FAT. A área de diretórios com 32 bytes para cada entrada, com 512 entradas do diretório raiz, ou seja, arquivos do diretório raiz, e mais a área de dados que está alocado aí para 1024 vezes 1024 vezes 32, seria 32 megabytes, certo? Menos todo esse código aqui, ó, menos toda essa alocação, certo? Incluindo os setores reservados com a MBR e a VBR. Então nós teríamos a área de dados. E o fim do disco, que tem o caractere LD. Então todo esse arquivo aqui, ó, de 32 megabytes, ele é o FAT propriamente dito. É ele que vai alterar as estruturas do pendrive. É ele que vai tornar o VHD formatado em FAT16. Certo? Então vamos vir aqui, certo? Vamos colocar aqui DD, por último, count igual a 2, seek igual a... Qual setor que vai ficar o rodapé do VHD, que é o nosso FUT VHD? Setor 65.535. Certo? E aí, BS igual a 512, if igual a binary, FUT VHD.osf, off e image file. Certo? E aqui no final nós colocamos aqui um Keko, Keko 0A /n done, certo? Done, que é pronto. E aí, CLS para limpar a tela e go to EOF para dar um head, certo? Um head aqui. Tá ok, por que 65.535? É fácil. Nós temos aqui um VHD de 1024 vezes 1024 vezes 32, que dá essa quantidade de bytes aqui, ó, que é 32 megabytes, certo? Para a gente saber a quantidade de setores que tem esse VHD, né, nós teríamos que dividir pela quantidade de bytes por setor, que é 512. Então, dividido por 512, nós temos 65.536 setores, certo? Contando do setor 0, então 65.536 setores seria do setor 0 até o setor 65.535, certo? O número lógico 65.535 é o último setor. Do setor 0, que fica em MBR, até o setor lógico 65.535, o que totaliza 65.536 setores, contando com o setor 0, ok? Então o último setor do VHD é 65.535. Certo? Esse setor aqui, ó. E é esse último setor que nós colocaríamos aqui, ó, com esse cálculo aqui de multiplicação, é onde nós colocaríamos o rodapé do VHD, que é esse aqui, ó, esse código aqui, ó, um rodapé do VHD, certo? Que vai tornar o VHD compatível para o controlador SATA na máquina virtual, certo? Então é exatamente isso aqui, ó. Setor 0 fica a MBR, setor 3 fica a VBR, setor 7 fica o FAT, com aquelas alocações lá, o que muda a estrutura do pendrive, que torna ele formatado em FAT16. E o último setor é onde fica o código de compatibilidade do VHD, que é o rodapé do VHD. Ok? Então, vamos lá. Agora, depois que a gente fez aqui a alteração, nós vamos agora alterar essa parte aqui, ó. Certo? RM port USB, drive, vai ser o drive, já estava com a variável. A gente não precisa alterar nada aqui, ó. Nós não precisamos alterar nada aqui. A única coisa que nós vamos alterar aqui é o lang,
certo? Lang, que era o tamanho do arquivo de imagem de disquete, agora vai ser o tamanho do VHD, que vai ser 32 MB. Então vamos copiar aquele valor lá, esse valor aqui, ó, 33.554.432. Vamos colocar uns pontinhos aqui, ok? Pronto. 554.432 bytes de tamanho, que é o tamanho do VHD, certo? A gente deve especificar esse tamanho para transferir esse arquivo para o pendrive, certo? USB Start, vamos trocar 0 aqui por Offset Partition, que é aquela variável que vale 0 também, certo? E nós colocamos lá no começo, porque a gente vai poder alterar também o número dessa variável. Se a gente quiser colocar esse VHD, por exemplo, a partir de um setor específico do pendrive, nós poderíamos, a partir basicamente ali de um outro setor, certo? Se nós, por exemplo, se nós tivermos aí um pendrive já formatado, pré-formatado aí com o VHD, certo? E ele já está com as suas partições. E aí nós temos duas partições. Nós poderíamos colocar o offset dessa partição como um número em um número lógico, por exemplo, a partir da segunda partição, o de bytes, o número de deslocamento aí da segunda partição, e nós colocaríamos um novo sistema operacional, um novo VHD nessa segunda partição, certo? E nós poderíamos inicializar aí diretamente pela primeira ou segunda partição. Ok? Nós vamos fazer isso no futuro. Beleza? E por último aqui a exclusão do pause. Vamos excluir esses comentários, certo? Vamos excluir esses comentários. Exclusão do pause é excluir esse pause aqui, ó. Nós não vamos usar desse pause aqui, certo? Porque a gente já tem um pause atual aí, porque a gente vai ter as opções do KidOS, as opções de inicialização da máquina virtual, qual máquina virtual nós vamos inicializar, e após inicializar, nós queremos que feche a tela do prompt de comando, certo? Beleza, pronto. Esse é o back. O back está pronto. A gente alterou o back, certo? Nós fizemos aqui, colocamos um tamanho maior aqui, certo? Para fazer transferência para pendrive, boot flash drive. Nós reassemblamos os arquivos do FAT, né, com a MBR. Nós reenviamos, né, para o VHD. E essas duas rotinas aqui, esses dois procedimentos, só é executado uma vez. Se você escolher executar, caso você fizer alguma alteração aqui no FAT, na BPB, por exemplo, que a gente não precisa fazer essa alteração sempre, mas caso você fizer alguma alteração aqui na BPB, na VBR, aí sim você pode reassemblar isso aqui lá na primeira opção, certo? A opção que o AutoEngineer vai te dar. Fizemos a troca aqui de algumas funções, do VHD Create, certo? Beleza, está tudo pronto, certo? Então, agora para terminar essa aula, né, nós vamos continuar aqui criando o diretório, certo? No KidOS. Então vamos lá, vamos criar aqui o diretório KidOS, dentro da pasta KidOS, certo? Dentro do KidOS, né, nós vamos ter a pasta drivers, onde vai ficar os drivers do sistema operacional, o keyboard.drv e o serial.drv. Vamos criar uma outra pasta aqui também, que é o icons, que será ícones do sistema operacional KidOS, certo? Library, que vai ser bibliotecas do sistema operacional KidOS, né? E dentro de library vamos criar um arquivo aqui. Basicamente, vamos criar até aqui no Notepad. Vamos colocar aqui KidOS Library. Só como um arquivo mesmo, um arquivo de teste, certo? KidOS, dentro do diretório KidOS Library, vamos criar aqui um arquivo KidOS.api, que vai ser uma extensão que eu vou ter aí para as APIs do KidOS. Assim como as DLL do Windows e os arquivos só do SO do Linux, nós temos o API aqui do KidOS. A gente não vai trabalhar nele por enquanto, é só um arquivo normal, certo? Tá. Vamos criar agora o diretório de programas. É como se fossem os arquivos de programas do Windows, certo? Programs. Eu tô fazendo o máximo para a gente criar diretórios com nomes curtos, certo? Para seguir o padrão 8.3 aí. A pasta config, onde vai ter as configurações iniciais do sistema operacional. A pasta init, certo?
e a pasta source, onde vai ficar códigos-fontes do sistema operacional. Então, assim, a pasta init vai ser todos os programas que vão inicializar junto com o sistema operacional. Então, todos os programas inicializáveis no sistema operacional vai ficar dentro da pasta init. E quem vai identificar esses programas? O que vai fazer esse programa ser identificável com um programa inicializável automaticamente pelo KidOS? Será tudo que tiver dentro da pasta config, ou seja, assim como o sistema operacional Windows ou outros sistemas operacionais tem arquivos em lotes, arquivos de configuração, arquivos de BAC, né? Nós vamos ter os do KidOS também. Os do KidOS nós vamos ter um arquivo chamado autorun-ini. Então vou colocar aqui autorun-ini, que vai ficar em programs config. Autorun-ini. Enquanto que no Windows, ini, né, tem uma intenção diferente, no KidOS vai ter uma outra intenção. Ini vai ser arquivos de inicialização, certo? Arquivos de configuração da inicialização do sistema operacional. Ele vai ter códigos, umas DSLs, que são linguagem de domínio específico, que vai ser interpretado pelo sistema operacional. Então nós vamos ter um interpretador de configurações de inicialização, certo? E essas configurações de inicialização, né, que vai ficar nesse arquivo autorun-ini, ela vai ser lidas na inicialização do sistema operacional, ok? E aí o que vai identificar todos os programas que tiver aqui na pasta inits, que é basicamente como se fosse uma pasta startup ali do Windows, basicamente vai ser uma pasta init que vai inicializar todos os programas automaticamente no KidOS. E source vai ser códigos fontes do usuário, certo? Todos os códigos de linguagem de programação do usuário vai estar aqui. Inicialmente nós poderíamos ter códigos fontes aqui dentro do source, né? Basicamente, quando a gente criar a linguagem de programação do KidOS, que é a KidLang, né, ou a linguagem do KidOS, nós vamos ter códigos fontes de programas aqui da KidLang dentro da pasta source, certo? Que o usuário vai poder alterar e basear nesses exemplos para poder criar seus próprios programas do KidOS. Ok? Beleza. Então vamos para outra pasta, que é a pasta Sounds. Nós estamos criando basicamente pastas vazias, certo? A pasta System16, que é como se fosse uma System32, mas como o sistema operacional é 16 bits, nós vamos ter o System16. System16 são arquivos binários de arquitetura 16 bits do sistema operacional, que vai ser basicamente nosso kernel, vai estar tudo aqui, ó. A gente vai ter que os drivers, os kernel, tudo aqui, ó, todos os arquivos binários.osf, que são os arquivos do sistema operacional. E a pasta do usuário, que vai ser users, certo? Eu vou colocar aqui uma pasta, no meu caso eu vou colocar uma pasta, vocês podem colocar uma pasta que vocês quiserem aí, colocar BFTC, certo? Usuários BFTC. Né? Essa pasta BFTC é uma pasta que vai ser criada pelo sistema na inicialização, certo? A gente vai ter esse sistema para criar essa pasta, ok? E vamos criar aqui a pasta Apps, que é os aplicativos de usuário, certo? Serão os aplicativos de usuário criados pela linguagem de programação KidLang, que nós vamos criar em aulas futuras. Nós vamos ter aqui também a pasta Docs, são os documentos do KidOS, ou arquivos de texto, certo? Vamos ter a pasta Images, que são imagens, arquivos de imagens do KidOS, certo? Que inicialmente nós vamos trabalhar com imagens BMP, que são imagens muito mais simples de trabalhar, ok? Vamos criar aqui o MySpace. Basicamente será o desktop, a área de trabalho do KidOS. No arquivo de configuração autorun.ini nós vamos ter códigos também para poder também identificar a área de trabalho, para poder definir e configurar qual pasta será a área de trabalho. E a pasta inicialmente será o MySpace, ok? MySpace. No KidOS, o desktop será chamado de Main Space, ou espaço principal. Espaço obrigatório, espaço principal, certo? Main porque vai ter uma tag chamada main no arquivo de configuração. E a pasta Space, ok? Mas isso poderá ser alterada dinamicamente pelo usuário, diferentemente de outros sistemas operacionais, que a área de trabalho ela é fixa, certo? E aqui não, a área de trabalho vai ser configurada pelo usuário também, ok? A pasta Source, que vai ser códigos fontes do usuário, ok? Nós temos o source do programa, do sistema operacional, ou seja, os códigos fontes lá no sistema operacional, lá na pasta do sistema operacional. Nós vamos ter o source do usuário também, ok?
dentro da pasta users. Ok, então essa é a estrutura padrão do KidOS. É uma estrutura simples do KidOS, certo? Então essa é uma estrutura simples do KidOS, certo? Uma estrutura de diretórios, certo? Em muitos sistemas operacionais nós temos estruturas mais complexas, aí, mas aqui nós vamos utilizar uma estrutura simples mesmo só para teste do sistema de arquivos, ok? Estrutura interna do KidOS. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixa o like para me ajudar, se inscreva no canal se não é inscrito e ative o sininho para receber as notificações. E da próxima aula nós vamos fazer o teste de compilação, certo? A gente não vai compilar nessa aula, a gente vai ter que modificar também a parte do arquivo KidOS VHD lá, né? Da máquina virtual. Então vejo vocês na próxima, galera. Falou!